Voltamos aos nossos trabalhos. Passa a palavra devidamente escrito, o vereador Dejair Machado, por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, prezada assistência que ainda nos acompanha, nossa sessão hoje ela foi até um tanto atípica, né? Primeiro nós tivemos aí uma sessão de reclamação, depois uma sessão de emoção. Agora, ainda há pouco, o vereador Jean Pirola fez uma preocupação, né, um tema, e o meu tema está mais ou menos, né, nesse aspecto. Eu vou me referir à minha aflição. É um tema parecido, mas não é igual. Eu tenho acompanhado, e nós todos acompanhamos aí, algumas matérias que têm saído ultimamente no jornal Município, principalmente, com relação à mobilidade e o trânsito na nossa cidade. Por isso que eu falo em aflição. Vejam que nós praticamente, nos últimos 5 anos, não realizamos nenhuma obra importante na mobilização do trânsito, na interligação entre bairros, na extensão da beira-rio, na construção de pontes. Isso me deixa preocupado. Eu acho que qualquer político e qualquer pessoa, quando a gente observa os números que estão aí divulgados hoje, nós estamos aí com a frota de quase, já não passou, 90 mil veículos automotivos. E sem falar na frota flutuante. Pessoal de Botuverá, de Babiruba, dessa região toda que passa por aqui. A nossa cidade, né, o trânsito é essencial para que nós tenhamos algum desenvolvimento. Agora, sem obras nesse sentido, sem realmente atacar essa questão crucial, nós vamos chegar no caos. Aliás, já estamos quase chegando. Você veja que tem determinadas situações, nós hoje aqui, passa aqui transporte de fio, de algodão, de malharia, de tinturaria, de metalmecânica, fora os automóveis e as motos, nós chegamos em algumas situações aqui praticamente já de calamidade. Isso eu estou dizendo, não é nem em tom de crítica, não. Eu fiquei analisando, por exemplo, o PPA, que foi aprovado aqui na Câmara, que é o plano plurianual, né, que vai ser investido de 2014 até 2017, ele contempla, para melhorias e manutenção da malha viária municipal, 108 milhões. De um total de 2 bilhões, o plano plurianual, PPA, de investimentos, contempla, se vocês forem fazer um cálculo percentual, 5%. Eu fico analisando, mas daqui a 3 ou 4 anos, se nós realmente não tomarmos medidas para extravasar o tráfego, para melhorar o trânsito, e não adianta fazer ciclofaixa, não. Isso já está mais do que provado, está confirmado, comprovado. Fazem pesquisa, e todas as pesquisas comprovam, isso foi uma furada. Nós não comportamos ciclofaixa. As nossas ruas, as nossas estradas, não tem espaço. Aí o que fizeram? Agora continuam. Eu achei até que tinha parado, porque de repente acharam, não adianta. Olha o que estão fazendo agora, estão ampliando. Quer dizer, se já era difícil o tráfego, diminui a largura da estrada, piora. E não sei se vocês lembram, né, isso foi no ano de 2012, aliás, no ano de 2011, desculpe, nós aprovamos aqui, aliás, até fizemos um amplo debate na época, uma autorização para que o Executivo fizesse um empréstimo junto à Caixa Econômica
no chamado programa Protransporte, onde o município já estaria no Ministério das Cidades liberado, 14 milhões e 250, e mais 250 de contrapartida, que seria para fazer a ponte que interliga as duas beira-rios. Nós, inclusive, fizemos um debate aqui, porque não conhecíamos o projeto, e na época a oposição, a situação, aliás, não sabia nem dizer a extensão da ponte, mas, de qualquer forma, aprovamos. Bom, é uma forma já de, pelo menos, amenizar. Bom, isso foi aprovado no dia 19 de setembro de 2011. Agora vai fazer 2 anos. Não se vê nada. Aí alguém vai dizer, mas vereador, mas isso depende lá da Caixa Econômica que não autorizou. Espera aí. No projeto de lei que foi aprovado, diz o seguinte, e aí que era a nossa preocupação na época, que alguns maldosos, eles são contra, por isso que estão falando, por isso que não querem. Nós aprovamos o projeto de empréstimo e ainda diziam que a gente não queria que fizesse. Diz o seguinte, no artigo 4º do projeto de lei que passou aqui na Câmara por unanimidade, diz o seguinte, ó, a importância da ponte para o aumento da mobilidade no município de Brusque, que a contratação da operação de crédito só ocorrerá após a análise da capacidade de endividamento do município pela Secretaria do Tesouro Nacional, o qual será encaminhada à lei municipal que autoriza a operação de crédito. Bom, a lei já passou. Então, o que está havendo? Falta de prestígio, não é? Porque diz que vem recurso tudo quanto é lado. Será que a capacidade de endividamento do município já na época não estava prejudicada e por isso que até agora não veio nada? E não sei se vai vir. Eu não tenho visto ninguém falar. Aliás, eu não vi do projeto. Nós pedimos aquela vez aqui, ninguém sabia. Um dizia que tinha tantos metros, dizia que era baixo, para cima. Quer dizer, eu estou levantando essas questões que, como eu já disse, é uma aflição. Como é que nós vamos daqui a 2 ou 3 ou 4 anos com um plano plurianual de investimentos aqui, que é o PPA, que contempla 5% do orçamento previsto no município para 4 anos, para fazer essas obras? Não vai... Não, nós estamos chegando ao beco sem saída. Ora, não adianta, eu já disse isso algumas vezes aqui, a gente é taxado, é de oposição, só fala mal. Olha aqui, ó, esse governo, ele é bom na marketagem, na propaganda, eles são bons. Aí tem que considerar, eu dou a minha mão palmatória. Na propaganda eles são profissional, especialista. Eles pintam poste, pintam meio fio, bota sinaleira, bota faixa. Para maquiar não existe. Aí eu sou obrigado a dar mão palmatória. Mas isso só não adianta. É aquela história de calça de veludo e bumbum de fora. Não adianta, nós temos que projetar o nosso município com visão, com determinação, com ação, mais ação contundente. Não adianta ficar... Ora, eles inauguram até Boca de Lobo, verdade, eu já vi falar, a Boca de Lobo inaugura. Promove batizado de boneca, e na maquiagem são perfeitos. E as ações? Ou é devagar, nós vimos aqui, o secretário coitado não tem culpa, tudo mal planejado, isso foi feito tudo de uma forma sem critério. Onde é que ele falou aqui que aí no meio da rodovia tinha um risco, mas só que faltava passar por cima ou por baixo. Então é tudo mal planejado. Vereador, e hoje, já vou lhe conceder, obrigado. E hoje o que está acontecendo é uma inércia. É a chamada lei da inércia, se não me engano, era de Lavoisier, acho que era. O município está parado, está bem maquiado, está bonito, está pintado, e está bonito. Isso aí, não vamos tirar esse mérito.
Agora, efetivamente, de construção, de obra importante, nada ou quase nada. Concedo a palavra de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Não, além de a gente necessitar, sim, buscar novas vias, novos acessos para a nossa cidade, nós também enfrentamos aí nos últimos tempos resolver a situação de ruas históricas da nossa cidade que nunca não obtiveram a pavimentação, não obtiveram uma rua decente que a comunidade vinha exigindo. A gente inaugurou na semana passada a pavimentação, o primeiro trecho da Vila Germânica, na São Pedro, e diversas outras ruas que o que tirou da inércia, né, essa prefeitura que há muito tempo não fazia investimento desse tipo, foi a nossa usina municipal de asfalto, que pavimentou mais de 200 ruas na nossa cidade. E também, né, vem contemplar o que o senhor vem falando, nosso planejamento. O planejamento já está planejado para a nossa cidade e foi conversado aqui, foi dialogado aqui, e a STN vai, com certeza, analisar a capacidade de endividamento, é o órgão que faz esse tipo de análise, e nós temos aí o PAC Pavimentação, que também são obras aí por toda a cidade que vai dar início ao anel viário que esse governo vai construir os primeiros 10 quilômetros durante esse período até 2016. Então, penso que, quanto a planejamento e ação, a inércia ela já foi vencida, vereador. Obrigado. Muito obrigado pela parte, vereador, e eu torço até para que Vossa Excelência esteja correto, que isso realmente aconteça, mas eu, sinceramente, duvido. E tenho até argumento para duvidar. As coisas não andam, é muito devagar, é quase parando. Vereador, esse projeto aqui, autorizativo, vai fazer dia 19, 2 anos. Mas, vereador, a Caixa Econômica não liberou, mas olha, então não liberou porque a capacidade de endividamento do município não comportava aquele financiamento, senão já tinha liberado. Essa questão do PAC, que foi aqui hoje discutido, na época do horário da reclamação, a minha opinião também é devagar. É claro, é um jogo de empurra-empurra, que a empresa chegou e não deu, mas eu não quero desviar o foco da questão aqui. Eu quero levar novamente o foco para o seguinte: ou o governo toma uma decisão de abrir novas estradas, o senhor falou muito bem quando disse que foi aberto, que foi construído, etc. Mas, normalmente, vereador, se for fazer aqui uma análise, a última vez que o engenheiro Gilmar Villamor esteve aqui, ele mostrou a maioria, para não falar 70%, das estradas já tinham calçamento. Foi só colocada a capa asfáltica, não foi aberto novas vias de acesso, ligação entre bairros, como da nossa época, se quiserem, eu vou dizer, Cedrinhos Antão, Limeira, Neco Raio, Limeira Poço Fundo, vias que precisam ser interligadas para tirar o fluxo central, para não acontecer o caos que está acontecendo. Tenho certeza que eu vou dizer, hein? Previsão otimista ainda. Não leva 4 anos, nós vamos estar pior do que São Paulo, se nenhuma medida for tomada. Quero inicialmente parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e dizer que Vossa Excelência está revestida em toda razão. Aliás, como eu disse anteriormente, esse governo, a expressão ação não se aplica, se aplica a expressão reação, é diferente do que, né, da ação. Isso eu já disse no meu pronunciamento. E se nós tivermos o anel viário construído, da mesma forma como nós temos a ponte que foi prometido no lado ali do pavilhão, a ponte central de entrada da prefeitura, prometido por esse governo, com certeza nós não vamos ter, senhor vereador. Se não tivermos a ponte, não tivermos nenhuma artéria aberta, não vamos ter o anel viário também. Oxalá que tenhamos, mas não acredito. Com certeza não acredito. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, vereador. Exatamente. Vossa Excelência tem razão. Nós ou tomamos uma atitude, né, de ação, de modernização das nossas áreas de locomoção, dos acessos, da interligação entre bairros, ou nós fatalmente estaremos já em um espaço muito pequeno de tempo já fadado ao caos no trânsito. Isso sem falar de acidentes e outras coisas que tem por aí. E, pelo amor de Deus, o líder do governo, a senhora líder do governo, peça para acabar com o ciclofaixa. Isso não adianta nada, isso já está confirmado. Isso só, de uma certa forma, piorou, de todas as formas, piorou a trafegabilidade e ainda causou alguns acidentes.
Concedo a parte da Vossa Excelência, embora tenha 30 segundos. O senhor se arrependeu do que o senhor fez o relator? O senhor foi o relator em relação à ciclofaixa, se a memória não me falha. Eu acho que o senhor devia, no plano diretor lá, não foi o senhor que foi o relator aí, negócio de ciclofaixa? Eu vou verificar lá depois para a gente ver. Eu acho que foi o senhor, vereador. Mas eu vou verificar. O senhor não vai se arriscar a dizer também, porque o senhor talvez não lembre, mas eu também não lembro. Vamos ver direitinho isso aí. Eu acho, vereador, que a gente tem que ter coragem de fazer essas outras alternativas também. É isso que eu estou entendendo. Eu acho que a gente tem que juntar mais coisas. Eu sei que desculpa até que eu peguei no final, porque a sua instigação foi mais no final, eu também não queria fazer dessa forma, estragar o seu, mas eu agradeço. Mas, vereador, o senhor está totalmente equivocado. Primeiro que ciclofaixa, quando fui relator do plano diretor, não está nem previsto. Previsto sim, nas novas, isso sim. Como a Beira Rio, por exemplo, foi feito, porque a via já é construída para ter ciclofaixa. Agora não fazer ciclofaixa em cima de uma via já construída. Isso nunca na minha vida, nem fui relator disso aí e nem participei de nenhuma discussão nesse sentido. Aliás, eu fui descobrir a ciclofaixa no governo de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, imprensa. Governo de reação, ou governo de ação, ou governo... Bom, isso é uma visão, em primeiro lugar, de algumas pessoas. Não é a visão e não é a percepção da maioria do povo de Brusque, que está, sim, aprovando este governo, já aprovou e já mostrou o resultado nas urnas, foi reeleito, e ele está, sim, executando muitas e muitas e muitas obras que não foram executadas e que não foram planejadas em outros governos. Não vamos aqui achar culpados, mas dizer que este governo é inerte ou que este governo não está construindo obras na cidade de Brusque é não conhecer mais Brusque. Talvez até porque nem mora em Brusque, né? Mora em uma cidade vizinha, então aí não conhece mais a cidade de Brusque. Então eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo isso. Se nós hoje temos uma aprovação de mais de 70% da população de Brusque, por que será? Por que será? Porque nós somos um governo inerte? Porque nós não construímos? Porque nós não executamos obras? Por quê? Por quê? Então nós deveríamos nem ter sido reeleito esse governo. Se ele é um governo que não está executando obras, ele está sim executando as pequenas, aquelas obras que realmente fazem mudança na vida das pessoas. Aquelas coisas pequenas que muitos outros não faziam, porque queriam fazer coisas grandes. Mas são as pequenas coisas que mudam e que melhoram a vida das pessoas. E para falar sobre isso também, de melhoria de vida e de projetos que vão melhorar a vida, que vão corrigir erros, eu gostaria de apresentar mais esse programa aqui, mais esta ação. Sim, vereador. Quanto ao meu lugar de residência, a senhora procure aqui na Justiça Eleitoral, que a senhora vai saber onde é que é o meu local. E onde eu moro, ou deixo de morar, não é interesse seu e nem lhe cabe fazer nenhuma indicação, nenhuma citação. A senhora devia dizer também que foram reeleitos e que estão administrando com mandado de segurança. Por que a senhora não diz? Que estão administrando com mandado de segurança por cassação. Mas vamos falar mais na frente. A gente pode falar, vai dar um grande debate, vereador, nós falarmos da decisão desta ação, que aqui condenou, em outro prefeito na cidade vizinha, com a mesma ação, não condenou. Por que será? Vamos falar, então, de um resultado que já foi divulgado antes da decisão, numa festa aí de uma entidade, aí numa chácara aqui da cidade, que falar, não, olha, o resultado vai ser assim. Exatamente, isso no sábado. E a decisão lá do tribunal foi na segunda-feira. Isso daria um bom debate. Com certeza o vereador dará um bom debate e nós discutirmos sobre essa ação
do jeito que ela foi julgada, e assim, ó, tá lá. Então vamos esperar que o tempo, se tiver justiça, o tempo vai dizer bonitinho. Mas aqui, ó, com relação à questão deste projeto que vai ser executado no bairro Bateias, como eu já falei, para corrigir erros gravíssimos de governos anteriores, de autorizações de construções irregulares em locais de risco, este governo vai investir, por conta do PAC 2, com recursos do PAC 2, mais de R$2.700.000 no bairro Bateias, que serão quais intervenções? Na Rua Ana Duarte, Rua São João, Rua Júlio Gonçalves, Rua BA 013, 014, 015, 016 e Rua BA 057. O que será feito? Os principais problemas: casas em situações de risco, drenagem pluvial deficiente ou inexistente, inexistência de tratamento de esgoto sanitário, degradação ambiental devido à ocupação irregular, falta de pavimentação nas vias, inexistência de passeios públicos nas vias e falta de opção de lazer. E aqui alguns exemplos. Olha de que forma e aonde estão essas casas, se há condições dignas para uma família morar numa região ou numa residência como essa. Mas isso foi liberado, com certeza foi liberada a construção dessas residências. Olhem a situação dessas casas, com as encostas irregulares, as vias, né, com alta declividade, vias sem pavimentação ou passeios. Então, os recursos de intervenção projetados para a solução desses problemas, de que forma que serão investidos? Terraplanagem, contenção de encostas, revegetação, 158 mil, rede de drenagem pluvial, 1.222 metros, rede de esgoto, 1.222 metros, aí com os devidos valores. Pode passar, Rafael. Volta, por favor. Vai ser feita uma estação de tratamento de esgoto, a pavimentação de vias, no total de 6.224 metros, a construção de passeios, 1.833 metros, o espaço de lazer, que haverá uma praça, a construção de uma praça, e todo o trabalho social que será feito nesse período. A construção de um residencial para famílias que vivem em situação de riscos, com 16 apartamentos. Elas serão retiradas, então, do local de risco onde elas moram. Já foi feita todas as conversas com todas as famílias, e elas receberão, então, o apartamento que será construído também na região. O valor total do investimento, R$2.759.099. E aqui, ó, aqui tem essa imagem, a gente não precisa dizer muita coisa, né? É só olhar. É só olhar, porque aqui com certeza houve alguém que loteou isso aqui. Houve alguém que vendeu esses terrenos para essas pessoas que ali estão morando e que fora entregue desta forma, sem nenhuma estrutura. Por isso que eu digo, se a gente não planeja, se a gente não pensa a cidade de forma planejada, de forma organizada, é esse tipo de problemas que a gente enfrenta. Porque agora, imagina como que uma rua dessa, sem drenagem, sem o asfalto, ou que seja, no asfalto nem dá para colocar numa região dessa, mas com certeza o loteador, ele conseguiu vender e teve bastante lucro. Mas qual é a estrutura que ele ofereceu para essas famílias? Está aí, ali está a estrutura na época que foi autorizada a fazer da forma como que está aí. Houve alguma autorização. Então, essas ruas, algumas famílias serão retiradas e serão todas pavimentadas em toda essa região aí. Aqui mostra toda a intervenção que será executada, que é, como já falei anteriormente, intervenção em terraplanagem, intervenção em recuperação vegetal, intervenção em infraestrutura, rede de drenagem, rede de esgoto
execução de pavimentação e passeios, área de relocação das famílias, área de praça pública e a área de implantação de estação de tratamento de esgoto. E aqui tem os esboços dos projetos técnicos. Ali volta um pouquinho, Rafa, ali naquela venda Edgar von Bitter, bem quando faz a curva, onde tem aquela rótula, será a construção de uma praça, entrando naquela parte de azul será a área de locação, né, ou a construção do prédio dos 16 apartamentos, e lá em azul escuro são as famílias que serão retiradas e serão realocadas no prédio que será construído ali embaixo. Aqui mais alguns dados, né, das intervenções que serão feitas. Aqui também mais a parte técnica, detalhamento dos projetos técnicos. Então, com certeza, é esse tipo de obra que muda a vida das pessoas, que melhora a vida das pessoas, que dá dignidade para as pessoas, porque retira as pessoas de suas situações de risco. E aqui é um desenho, esboço de toda a praça que será construída bem naquela curva da Edgar von Bittner. E mãos à obra Brusque, sim. Mãos à obra Brusque, a população participando, as pessoas ajudando a intervir, o governo trabalhando muito, e a população, claro que tem problema, claro que tem problemas, mas a população aprovando mais uma vez este mandato que está em seu primeiro ano. Eu lhe concedo a parte, vereador Valmir. De fato, é um governo de reação, tem que reagir àquilo que foi feito errado, né? A gente tem o exemplo de tantos loteamentos como Círio Gevaert, agora Bateias, assim é pela cidade inteira, essa festa aí, né? Tudo podia. E agora a gente tem que pegar 2 milhões e lá vai um monte, por conta de erros cometidos, né? Então eu queria parabenizar porque mostra, né, de fato a ação do governo, né? A ação do governo em relação a várias situações da cidade, vários bairros, e o Congresso da cidade, que vai até março de 2014, com reuniões, ele vai apontando também para onde a gente quer que a nossa cidade vai, porque tinha muita gente que pensava que em 4 anos o mundo ia acabar. Então, a gente tem que planejar a cidade, e esse governo está fazendo desde que entrou. Obrigado, vereadora. Obrigada, Valmir. Sim, lhe concedo a parte. Obrigado, vereadora Marli. Então, dizer que foi citado, acho que na tua fala, quanto líder do governo, que este recurso é um recurso a fundo perdido que está vindo também do PAC Assentamento Precário, se não me falha a memória. Que uma das outras conquistas do governo atual é que nós recuperamos a capacidade de endividamento da prefeitura, né? A prefeitura ela tinha um histórico, nos últimos anos, até 2009, tinha um histórico de mal pagadora, de buscar dinheiro e não pagar, não devolver o dinheiro para o governo federal como deveria devolver. E essa obra, a obra do PAC, esse PAC Pavimentação, que são mais 50 milhões para pavimentações de vias, enfim, vários outros convênios que nós temos com o governo federal são a prova da nossa capacidade de endividamento, da nossa capacidade de fazer convênios com o governo federal, que a gente só conseguiu recuperar porque o prefeito Paulo Esse e o vice-prefeito Faria colocaram realmente as mãos a obras e foram a Brasília e buscaram limpar o nome da nossa cidade. Obrigado. Com certeza, Felipe, isso é sinal de que é um governo que tem projetos, sim. Ele conseguiu, como você lembrou bem, esses são recursos a fundo perdido. Imagina o benefício para toda aquela região, para todas as famílias que serão realocadas e que não terão que entrar com nenhum recurso, porque são a fundo perdido. Mas eu gostaria também, antes de encerrar, de só ressaltar algumas outras obras que já foram contempladas no bairro Bateias. Pavimentação asfáltica, Rua BA01, Rua BA08, isso em 2012. Pavimentação em concreto, BA030, BA031, BA018, parte da BA018. Toda a questão que já o Theo Gilmar colocou anteriormente, que é o PAC macro drenagem, que já foi entregue. Só do macro drenagem
foi um montante de R$ 1.664.853 investidos no PAC drenagem somente no bairro Bateias, conserto e reforma da ponte da rua Laurindo Bósio, pavimentação asfalto deste ano, a rua Edgar von Bitter, a primeira camada, rua Ervim Furbringe, rua Paulo Furbringe e parte da rua Pedro Fantoni. Então, são milhões e milhões investidos, e agora serão quase mais 3 milhões de reais investidos no bairro Bateias, porque este é um governo, sim, que executa, que está executando obras por toda a cidade, e durante o mês de agosto, só não viu quem não quis todas as obras entregues, todas as reformas, construções de escolas, ruas concretadas, asfaltadas, foi uma chuva de obras entregues somente no mês de agosto. E isso é sinal, sim, de um governo que faz, de um governo que tem projeto, de um governo que tem crédito, principalmente, de um governo que tem crédito, que limpou o nome de Brusque perante o governo federal e hoje, sim, consegue recursos milionários para investir na nossa cidade, na melhoria da qualidade de vida, na melhoria de toda a nossa cidade, de obras importantíssimas que ao longo dos anos não foram feitas, não foram pensadas, não foram executadas, e nós estamos, sim, fazendo aquilo que precisa ser feito para melhorar ainda mais a qualidade de vida do povo de Brusque. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Passamos, então, para a ordem do dia. Requerimento 92/2013. Ivan Roberto Martins, vereador, no uso de suas atribuições regimentais, vem a Vossa Excelência, seja submetida à deliberação do plenário desta Casa Legislativa a presente proposição em forma de consulta a ser encaminhada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina pelas razões a seguir expostas. Das razões da consulta, a Câmara Municipal, através do ofício número 855/2013, atendendo o pedido de informações de autoria do vereador, solicitou ao Executivo Municipal: 1. Relação de servidores da autarquia SAMAI que estão percebendo gratificações nos termos do artigo 87 e 100 da Lei Complementar número 147/2009. 2. Cópia das portarias que instituíram as gratificações dos servidores da SAMAI. E 3. Cópia das folhas de pagamento referente aos meses de maio e junho de 2013 dos servidores do SAMAI que percebem gratificações. O pedido de informações foi respondido pelo Executivo através do ofício 101/2013, de 29 de junho de 2013, anexando a documentação solicitada. Do exame dessa documentação, constata-se na portaria número 8.355, de 2 de janeiro de 2013, que o prefeito municipal de Brusque nomeou o senhor Evandro de Farias, vice-prefeito do município de Brusque, para exercer cargo de provimento em comissão padrão CC2, como diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, concedendo-lhe uma gratificação de representação no percentual de 50% sobre os seus vencimentos a partir de janeiro de 2013. A Lei Complementar número 147, de 25 de setembro de 2009, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município, suas autarquias e fundações públicas, e dá outras providências. Em seu artigo 87, citado na portaria de nomeação, prevê: a gratificação de representação poderá ser concedida ao ocupante de cargo em comissão em razão de maiores responsabilidades a ele incumbidas, ou para fazer face às despesas individuais e extraordinárias decorrentes da representação social exigida pelo exercício de suas atribuições, até o máximo de 50%, sobre o padrão de vencimento do cargo fixada por regulamento. Nas folhas do pagamento do diretor-presidente, nos meses de maio e junho, constata-se o pagamento de gratificação de representação, sendo em maio no valor de R$ 4.915,16, e no mês de junho o valor de R$ 1.802,30, que
foram pagos proporcionalmente, tendo em vista que o senhor Evandro de Farias assumiu o comando da Prefeitura Municipal em decorrência da viagem do prefeito municipal à Alemanha. A Lei Complementar número 143, de 31 de agosto de 2009, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Poder Executivo, suas autarquias e fundações, institui novos padrões de vencimentos, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências no anexo 5E, previsto no artigo 2º, inciso 5. Estabelece como comissionado o cargo de diretor-presidente do SAMAI, com vencimento de R$ 8.000, que, acrescido dos reajustes concedidos, hoje equipara-se ao vencimento de secretário municipal, R$ 9.830,31. O artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, veda a percepção de qualquer gratificação e outras espécies remuneratórias, constituindo-se em parcela única os subsídios percebidos por o membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11. Naturalmente, além daqueles citados no disposto constitucional, obrigatoriamente em face da existência de regramento constitucional de extensão, o subsídio é estendido a outras carreiras de serviço público com as vedações previstas no parágrafo. Assim, o regime de remuneração é aplicável aos dirigentes de autarquias, fundações, empresas públicas, onde exercem o poder de comando, dirigindo, orientando e controlando a política de ação da entidade, sendo o seu representante legal para todos os fins de direito. O diretor-presidente do SAMAI tem o status, no mínimo, de secretário municipal do município, razão pela qual está incluso na vedação prevista no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, não podendo, portanto, perceber a gratificação prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do município. Em consulta número 650-124, formulada pelo presidente da AMEG, Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sobre a possibilidade de vice-prefeito assumir cargo comissionado, assim se reportou àquela Corte de Contas em relação ao item 3 da consulta. Poderá o vice-prefeito ocupar um cargo comissionado e optar pela maior remuneração. O entendimento do relator, conselheiro Simão Pedro Toledo, e aprovado por unanimidade dos membros do Tribunal de Contas, foi no sentido de que, via de consequência, quanto à terceira, poderá o vice-prefeito vir a ocupar um cargo comissionado no município, devendo necessariamente optar pela remuneração do cargo ou pelo qual subsídio do vice-prefeito, como disposto do artigo 38, inciso 2º, não sendo lícita, em qualquer hipótese, a percepção da verba de representação em face da vedação consignada no artigo 39, parágrafo 4º, infine, sendo ilícita a percepção de verba de representação enquanto estiver ocupando o cargo comissionado, também o é ilícito perceber gratificação adicional, abono, prêmio ou outra espécie remuneratória conforme o comando constitucional citado. Senhor Presidente, em face do exposto, por tratar-se da matéria que passa suscitar dúvidas e controvérsias, é que requeremos seja encaminhado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em forma de consulta para que aquela Corte de Contas nos informe sobre a licitude ou ilicitude do vice-prefeito nomeado no cargo de diretor-presidente da autarquia SAMAI em receber gratificação de representação pelo exercício do cargo. Ivan Roberto Martins, vereador. Em discussão, Valmir Coelho Ludwig, por até 10 minutos.
Senhor presidente, até porque tem aí vários termos jurídicos, enfim, escrevi, né, fiz a consulta e escrevi e vou ler, porque fica mais, para ficar bem claro. Também deixando inicialmente claro que fica bastante evidente, embora o vereador pode até ter outra compreensão, que não é uma consulta, né? Até porque, por isso que pedi vistas, né, no dia até para olhar do que se tratava. No meu entender aqui não há uma consulta, já tem um julgamento, né? Já tem aqui um julgamento, e ainda, no meu entender, equivocado. Trata-se de requerimento apresentado pelo vereador Ivan Martins, no dia 3/9, no qual sugere que essa casa formule a consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina acerca do pagamento de gratificação para os cargos de SAMAI de Brusque. Se o presidente, está vendo, vereador? Ele não soltou o reloginho, ainda vou ajudá-lo ali. Obrigado. Pedi vistas do requerimento para melhor análise e passo a apresentar meu voto. O vice-prefeito de Brusque é investido inicialmente do cargo de agente político pelo voto popular e por diplomação da Justiça Eleitoral. Por força da portaria 6.236/2009, foi investido em cargo em comissão de diretor-presidente por expressa disposição da Lei Complementar Municipal 143/2009, do anexo 5E. A gratificação prevista no artigo 87 da Lei Complementar Municipal 147/2009 está em sendo concedida, é extensiva a todo e qualquer cidadão no gozo de direitos políticos que venham a ocupar cargos em comissão na estrutura orgânica do município de Brusque, sendo este o caso do senhor Evandro de Farias. O fato de o senhor Evandro de Farias ser vice-prefeito não o torna menos cidadão que qualquer outra pessoa, como aparentemente propõe o requerimento do vereador Ivan Roberto Martins. A gratificação somente não seria devida, incidindo o disposto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República, caso o vice-prefeito não estivesse investido do cargo de diretor-presidente da autarquia SAMAI. Os próprios dispositivos da lei trazidos pela proposta de consulta são expressos, claros e inteligíveis, não demandando qualquer tipo de consulta à respeitável Corte de Contas. Aplica-se ao caso velho brocardo jurídico, in claris non fit interpretatio, ou seja, traduzindo para o bom português, no que é claro não cabe interpretação. Na verdade, o que se percebe claramente é que o vereador Ivan Martins tenta forçar uma interpretação extensiva de um dispositivo constitucional restritivo, o que também não é possível pelas técnicas básicas e primárias de interpretação legislativa, uma vez que as regras que trazem restrições interpretam-se nos estritos limites em que se contém, não sendo dado ao intérprete ampliar limitações não previstas do texto constitucional ou legal, sob pena de subversão à ordem vigente. Assim, por inexistir qualquer dúvida acerca da regularidade do procedimento, voto pelo indeferimento do requerimento 92/2013, podendo o vereador Ivan Martins, se assim entender por bem, encaminhar sozinho a competente representação ao Tribunal de Contas do Estado, mas sem vincular tal pleito à imagem e credibilidade desta importante casa legislativa que zela pela racionalidade de seus expedientes. É como eu vou votar. Então, queria dizer, senhor presidente, que tanto que quando o vice-prefeito assume como vice-prefeito, ele deixa ele não é diretor do SAMAI naquele momento. Então, está bem diferenciado isso, bem fundamentado aqui, e fica, vou dizer mais uma vez, com todo respeito, né? Mas aqui existe um julgamento. Consulta é outra coisa. Consulta, né, é perguntar se isso é possível, se pode ou não pode, mas aqui já está, né, tirando conclusões deduzindo. Então, se o vereador Martins, né, se entender que precisa ser feita essa consulta, né, que pode fazê-lo sozinho, mas a gente entende que existe um amparo legal para o que está acontecendo para o presidente, diretor-presidente do SAMAI,
exercer essa função da forma como está exercendo e como está sendo remunerado. Então é isso, senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados assistência que ainda estão acompanhando a nossa sessão, pelo jeito, o puxão de orelha valeu a pena. Nós já vimos na rejeição dos pedidos de informação aqui do vereador, que tem o direito, né, de solicitar os pedidos de informação, já vimos que a linha de frente, o batalhão de choque já não permitiu, e pelo jeito não vai permitir, e não vai aprovar o nosso requerimento também. Agora eu quero aqui deixar bem claro, senhor presidente, que no nosso entendimento, e no entendimento, logicamente, da Constituição Federal, principalmente no seu artigo 39, parágrafo 4º, quando a Constituição é clara que veda qualquer gratificação por agentes políticos e secretários municipais. Ora, o vice-prefeito, ele diretor-presidente do SAMAI com status de secretário municipal. E vejo, vossas excelências, que nem o secretário, nem presidente do SAMAI, e nem presidente de autarquia nenhuma, nomeado em cargo de comissão, ele é servidor público. Se ele não é servidor público, ele não tem direito de usufruir do Estatuto do Servidor Público. Tem aquele que é servidor público, aquele sim, tem o direito de receber uma gratificação de 50%. E digo mais, no meu entendimento, além de ser ilegal, é imoral. É imoral o vice-prefeito receber 4.900 e quase 5 mil reais de gratificação de representação, além dos 9.820 reais de salário. Isso realmente é ilegal e é imoral. E vossas excelências, com certeza, deveriam sim permitir que isso fosse para o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas se manifeste. Agora vejo bem, qualquer trabalhador municipal que recebe o seu salário e vê que o seu salário é muito inferior à gratificação que o vice-prefeito recebe. Vamos fazer uma comparação com o servidor público, que nós temos uma consideração muito grande, especialmente o caso da educação. Vê quanto um professor ganha, senhor presidente, para prestar o seu serviço ao município, que é muito aquém da gratificação que o vice-prefeito recebe. Isso, no mínimo, na pior das hipóteses, é imoral. É imoral. Então, vejam, vossa excelência, que quando nós fizemos esse requerimento, começa-se a acumular uma série de falcatruas existentes dentro da autarquia SAMAI, que, sinceramente, o presidente do SAMAI, o vice-prefeito, diretor-presidente do SAMAI, teria que necessariamente se afastar do cargo que ele exerce. Se ele tivesse um pingo de consideração com a população brusquense, até que se apure todas essas denúncias, realmente ele deveria ficar afastado do cargo para que nós pudéssemos realmente fazer a apuração e posteriormente levar ao conhecimento da sociedade. Ora, o artigo 39, no seu parágrafo 4º da Constituição Federal é clara. O vice-prefeito, o diretor-presidente do SAMAI, não é servidor público, portanto, ele não encontra guarida, ele não pode se utilizar do Estatuto do Servidor Público. Isso é um troço lógico. Agora nós vimos aqui, o vice-prefeito, o presidente do SAMAI, receber uma gratificação desta natureza, e ainda fazendo pouco caso de nós, quando ele dá entrevista na televisão, dizendo que eles fazem uma administração com amor no coração. Isso não é com amor no coração, não. Isso é com aquela mãozinha que está espalhada pela cidade, ó. Aquela mãozinha que não quer dizer brusca uma obra, não. Aquilo eu já disse aqui. Aquela mãozinha quer dizer manobra. Não é uma obra, é manobra. E isso me deixa indignado. O que nós queremos é passar também Brusca limpo. Não só o Brasil.
E, infelizmente, nós encontramos uma barreira muito grande, que são nossos próprios parceiros aqui na Câmara Municipal. Aqueles que foram eleitos pela população para cumprirem a sua obrigação de, além de legislar, de fiscalizar, que é uma das funções principais desta casa. E isso me deixa realmente indignado, senhor presidente, porque quando nós vimos pessoas, trabalhador brasileiro, lutando pelo direito de ter um salário melhor, nós vimos aí, por se aproveitar de uma situação, por estar ocupando uma função pública, né, receber uma gratificação desta natureza de quase R$5.000, uma gratificação desta que não foi devidamente dado para os demais funcionários. Agora, isso realmente me deixa indignado. Por isso que nós, apresentando este requerimento, já estamos vendo que vai ser rejeitado. Né? A força numérica nós já sabemos que existe e nós já estamos vendo que vai ser rejeitado. Mas pode ter certeza, vereador Valmir, já vou lhe dar uma parte, pode ter certeza que nós vamos encaminhar sim ao Ministério Público, nós vamos encaminhar ao Tribunal de Contas, mas não vamos mais encaminhar em forma de denúncia, de consulta, vamos encaminhar em forma de denúncia, para que o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado se manifestem a respeito da denúncia que nós vamos apresentar. Concedo a parte, Vossa Excelência. Sobre a questão do salário, e até eu gostaria de começar a fazer essa discussão, né, de que o cara lá que mexe no lixo deve ganhar mais. Eu também tenho esse pensamento, né, que as pessoas, que os patrões também devem ganhar menos, né, porque pagam muito pouco para o seu funcionário. Então, isso tudo a gente pode discutir, isso aí eu estou disposto. Agora, se eu falar em manobra, né, logo que o seu governo foi o número 1 de manobra, né, foi quem mais fez manobra, né, a manobra da creche do Paquetá, a manobra lá da Lua, lá não sei das quantas, é um governo cheio de manobra. Aí o senhor se autoavalia, né, e acha que todo mundo é igual. Então, um pouquinho mais devagar, né, vereador? Obrigado. Olha, vereador, eu quero, em primeiro lugar, e de forma definitivamente, dizer a Vossa Excelência e a todos os seus pares. Eu penso que Vossa Excelência cobra muito do governo anterior, porque ele não tem a oportunidade de vir aqui se explicar. Ele não tem a oportunidade. Porque as outras vezes que ele esteve aqui, quando foi prefeito, Vossa Excelência não teve a coragem de indagar o prefeito naquela oportunidade. Não teve coragem. Vossa Excelência ficou quietinho no seu banco e não teve a coragem de perguntar a ele. Agora eu sugiro a Vossa Excelência, que é o líder da maioria aqui na casa, que faça um requerimento convidando o ex-prefeito para vir explicar essas situações. Que podem ter certeza que os 5 votos da oposição vai ser favorável ao requerimento de Vossa Excelência. Nós estamos querendo dar uma oportunidade para o vice-prefeito se explicar e Vossas Excelências não querem concordar. Ou melhor, não concordaram. Nós queremos que Vossas Excelências deem a oportunidade do ex-prefeito vir a esta casa fazer a explicação dessas situações que Vossa Excelência levantou e Vossas Excelências não fazem. Façam esse requerimento. Convidem o ex-prefeito para vir aqui, que tem certeza que ele vai explicar a Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência já sabe. Mas convide-o, que nós nos comprometemos, pelo menos eu me comprometo, e solicito a nossa bancada que vote favoravelmente a esse requerimento. Mas de forma definitiva, dê a oportunidade para ele vir aqui. Ou os vereadores da situação assim não o querem. Se querem explicação, convide ele para vir aqui. Mas eu creio que Vossa Excelência não tem coragem de fazer esse requerimento, com certeza. Você quer uma parte, vereador? Conceda a parte, Vossa Excelência. Só, vereador, respondendo esse último questionamento, o requerimento, nós somos em 15 vereadores, qualquer vereador pode fazer um requerimento desse. Faça o requerimento, convide o vice-prefeito a vir a essa tribuna, porque se ele não aceitar o seu convite, ficaria bem pior do que se ele não aceitar um convite dos 10. Então, o senhor pode fazer esse convite. Não jogue essa questão para os outros vereadores, tentando colocar assim, ó, o vereador não faz porque está defendendo esse ou defendendo aquele. E, infelizmente, denigre a imagem dessa casa. Então, o senhor tem todo o direito de fazer esse requerimento. Ou faça, que eu tenho certeza que o vice-prefeito não negará o pedido que o senhor fizer. Obrigado, vereador. Vereador, se Vossa Excelência pensa dessa forma, então Vossa Excelência e os demais vereadores não devem acusar. Se não querem fazer porque estão com medo, são vocês que estão acusando. Vocês estão acusando o ex-prefeito.
convide-o, que nós votaremos favoravelmente. Entendeu? Convide-o para vir aqui. Entendeu? Então, esse tipo de argumentação comigo não pega mais, não cola mais. Isso não cola mais. Está entendendo? Então, essa questão de nos indagar a respeito do executivo anterior, você tem que perguntar para o ex-prefeito, não para nós que éramos vereadores. Por isso que eu não aceito mais essa situação, e toda vez que se referirem nesse sentido, eu vou provocá-los para fazer o requerimento, convidando o ex-prefeito para vir a esta casa. Conceda a parte, vereador. Rapidamente, então, vereador. Sim, obrigado. Eu só fiquei aqui pensando, o senhor acha que é possível, se nós formos convidar o ex-prefeito, é possível explicar, por exemplo, a creche do Paquetá? Tem essa possibilidade de explicar que onde uma obra foi dada como pronta, acabada e paga, e ela não saiu nem do fundamento? Só se por mágica. Vereadora, repito, faça o requerimento e o ex-prefeito aqui vai responder a sua pergunta. Mas eu creio que Vossa Excelência também não tem coragem de fazer isso. Faça o requerimento e o convido. O vereador Ivan Martins, eu tenho que tirar o chapéu. É campeão. O vereador, já quase com 60 anos, um homem profissional, sabe o que está dizendo. Agora, veja só, ele quer trazer aqui o ex-prefeito. Ele tem coragem de pedir um requerimento para trazer o ex-prefeito para essa casa. Mas olha só, não. Vai passar o dia explicando. Meu Deus, não vai dar jeito. Mas eu vou me ater ao pedido de consulta do vereador. Eu peguei e fiz vou escrever porque a situação ela é jurídica e ela precisa ser muito bem esclarecida, principalmente para a imprensa, né? Porque o vereador Ivan, ele coloca de uma forma aqui que já está incriminado, que o vice-prefeito não tem direito a ganhar nada, que o vice-prefeito ganha demais, enfim, essa briga particular dos dois, e acaba querendo envolver essa casa. O vice-prefeito Defante de Farias obteve 35 mil, será que eu errei? 998 votos. Portanto, junto com o Paulo, foi eleito vice-prefeito, ou seja, tem assegurado o cargo de agente político. Vice-prefeito, salário de hoje, 9.830, dinheiro de hoje, fora a gratificação, viu, Ivan? Em 1 de 1 de 2009, na posse do novo governo, assume o cargo de diretor-presidente da SAMAI, através da portaria 6.236 de 2009. Então, 2009 ele sai de agente político para ser um funcionário comissionado. Passou o ano todo com o salário de diretor do SAMAI, cargo comissionado. Em 15 de 1 de 2010, através da portaria 6.878, foi-lhe concedida a gratificação de representação de até 50%, pois é detentor de cargo comissionado, conforme a Lei Complementar 147 de 2009, no seu artigo 87 do Estatuto do Servidor, que foi aprovado nesta casa em setembro de 2009, passou a receber a gratificação. Lei Complementar 147 de 25 de 9 de 2009, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município, suas autarquias e fundações públicas e da outras providências. Artigo 87. A gratificação de representação poderá ser concedida ao ocupante de cargo em comissão, em razão de maior responsabilidades a ele incumbidas ou para fazer face às despesas individuais e extraordinárias decorrentes da representação social exigida pelo exercício de suas atribuições, até no máximo de 50% sobre o padrão de vencimentos do cargo fixado por regulamento. Portanto, o vice-prefeito Evandro de Farias é diretor-presidente da SAMAI. Ele não recebe gratificação pelo cargo de agente político, ele recebe gratificação pelo cargo comissionado. Então, dentro do Estatuto do Funcionário Público, na Lei Complementar 147, ele está totalmente correto, tem direito a receber e pode receber. O que o vereador Ivan está tentando aqui fazer, está tentando colocar que o vice-prefeito comissionado tem o status de secretário.
Está tentando confundir a sociedade para continuar na polêmica Farinha-Ivan Martins. Ivan Martins-Ivan Farinha. Essa que é a realidade. Então, por essa razão, estou muito tranquilo e voto contra esse requerimento de consulta. O vereador Ivan, que o faça, como mesmo mencionou nessa casa, diretamente, pronto. Não use essa casa para uma discussão particular. Pois não, vereador? Concede a parte, senhor vereador. Sim, senhor. Primeiro, quero dar os parabéns pela pesquisa que o senhor fez, porque elucidou justamente aquela dúvida que talvez estava restando aqui na casa. Porque o requerimento que o vereador Ivan Martins fez, ele já coloca no requerimento que o vencimento, ou que os pagamentos estão de forma ilegal e imoral. Ele colocou, está no requerimento. E ele está usando a casa para que os vereadores também assim o façam com o encaminhamento deste pensamento. Só que o meu pensamento não é este. Então eu não sou obrigado a compartilhar do pensamento do vereador Ivan Martins. Se eu votar favorável ao requerimento do Ivan, eu estou no mínimo, compactuando com aquilo que o vereador Ivan colocou no papel. No mínimo. E eu não pactuo. Então eu não sou obrigado a votar esse requerimento, e o Ivan tentando jogar a própria sociedade contra os vereadores, dizendo que nós estamos blindando o vice-prefeito. Não. Quando tiver algo que realmente nós tenhamos que votar com documentação comprovando que foi colocado, pode ter certeza que nós vamos votar favoráveis. Com certeza. Obrigado. Você é da parte, vereador? Claro, vereador, claro. Vereador, prefeito, vice-prefeito e secretários não são funcionários públicos. Agente político. Eles são agentes políticos. Sim, Vossa Excelência acabou de dizer. Que bom. Não são funcionários públicos, não podem se utilizar do benefício do Estatuto de Servidor Público. Esse é o nosso entendimento. Entendeu? Ele está usando de um benefício do Estatuto sem ser servidor público. Ele é um agente político. Não. Sim, senhor. Ele é agente político. E ele não pode se utilizar do benefício do Estatuto. Agora, que o nosso requerimento, do qual o vereador que me antecedeu falou numa parte, vai ser rejeitado, nós sabemos. Mas nós colocamos em discussão para a sociedade saber. Para saber, e não é questão particular não, questão dele receber, no nosso entendimento, né, uma gratificação indevidamente, não é questão particular. No nosso entendimento é uma questão ilegal e imoral. Esse é o nosso entendimento. Agora pode ter certeza, Vossa Excelência, que nós vamos encaminhar sim a denúncia, não precisa Vossa Excelência sugerir. Nós vamos encaminhar de qualquer forma. Agora que ia ser rejeitado, nós já tínhamos certeza. Vereador, os cargos comissionados da Prefeitura contempla os cargos comissionados, contempla o diretor, presidente do SAMAI. Pronto. Mas ele é cargo comissionado, vereador. O senhor está querendo confundir uma coisa. É uma questão que o senhor está interpretando e está levando para a sociedade. Conceda a parte, vereador. A sociedade ela está representada aqui dentro por 15 vereadores, não por 1, nem por 2, nem por 5, nem por 10. Sim, senhor. Né? Então, também a sociedade tem que saber o que nós pensamos. Eu também tenho o direito de dizer para a sociedade o que a gente pensa. E vou reafirmar aqui, se quiser começar a fazer uma discussão sobre salário, né? Eu queria ser senador e ter um poder, assim, de o meu voto decidir, por exemplo, a diferença de salário ser bem menor entre todos nós. Isso eu também sou a favor. Né? Porque também, se nós for olhar, nós ganhamos muito mais do que um operário em chão de fábrica, não é, VEC? Então, se é para discutir isso, eu também vou discutir. Até porque eu tenho um pensamento bem diferente em relação a isso. Agora, o que nós estamos discutindo é outra coisa, e está dentro da legalidade. Obrigado, vereador. Pois não, vereador. Só, vereador, lembrar que no site da Prefeitura, que não precisa vir o vereador aqui dizer qual é o valor do salário desse ou daquele, ou do vice ou do prefeito. Está lá. Está lá. Para qualquer cidadão ou cidadã que quiser consultar, está lá. Todos os vencimentos. Porque é um governo transparente, é um governo que não tem nada a esconder, está lá. Inclusive, qual é o salário que o prefeito recebe? Com todos os secretários, com todos os funcionários públicos, estão lá no site da Prefeitura. É só pesquisar que a comunidade vai... A gratificação está na lei também. A lei também está no site. É só pesquisar. Ok, vereador. Então, para concluir, senhor presidente, voto contra o requerimento dessa consulta. Muito obrigado. Eu só quero fazer uma questão. Porque quando eu falei, vereador Ivan, que o senhor pode convidar a pessoa para vir, é que o senhor tinha acabado de falar que nós devíamos também trazer o vice-prefeito aqui na Câmara. E o entendimento ficou diferenciado que eu disse que o senhor poderia convidar o ex-prefeito. Não é o ex-prefeito que eu vim dizer para o senhor. Eu vim dizer para o senhor o seguinte: se o senhor quer trazer o vice-prefeito da cidade, que está nessa gestão, porque como eu falei, como eu deixei bem claro, o passado
Eu não vou discutir o passado. O que o prefeito fez, deixou de fazer, o que ele construiu, não construiu, o que não me interessa. O que me interessa é daqui para frente. E o senhor tem todo o direito de fazer um requerimento para convidar o vice-prefeito a vir a esta casa, como o Valmir fez do Gilmar Villamoschi, como eu fiz do presidente da OAB, que ele virá na próxima sessão. Então, os 15 vereadores, qualquer um pode fazer esse requerimento para que o vice venha. Vereador, me concede a Foi parte? isso, já lhe concedo, vereador. Foi nesse sentido que eu falei. Não que o senhor tem que convidar o ex-prefeito, isso não é meu interesse. Agora, eu entendi que o senhor colocou que nós deveríamos trazer o vice-prefeito para dar explicação. O senhor pode fazer esse requerimento. Vossa Excelência entendeu mal. Isso, justo. Então, porque é justamente por isso que estava se cobrando com vereadores aqui, cobrando-se obras do ex-prefeito. E eu disse a eles que façam um requerimento e convide-o para vir aqui para explicar. Quem tem que explicar é o prefeito, não o vereador. Ou Vossa Excelência vai poder responder pelo prefeito ou pelo vice-prefeito? Claro que não. Jamais. Vossa Excelência é o vereador, está cumprindo a sua função aqui. Agora, explicações de quem tem que dar é quem exerceu a função. É isso que eu estava dizendo aos vereadores que me antecederam, de que, já que tem essa dúvida e estão nos cobrando, façam um requerimento e convide o ex-prefeito para vir a esta casa para prestar o esclarecimento, só isso. Ok, vereador. Então, eu digo assim, não tem interesse nenhum em ouvir o ex-prefeito. Essa é minha opinião, assim como o vereador deu a sua opinião na questão do requerimento. Então, a minha opinião, eu não tenho interesse em ouvir o ex-prefeito. Agora, se o vereador acha que desta atual gestão tem que ser ouvido o vice-prefeito, faça o requerimento. Que eu voto favorável ao seu requerimento para ouvir o vice-prefeito aqui nessa casa. E isso é tranquilo, não tem problema. Agora, ouvir o vice-prefeito, eu não tenho... o ex-prefeito, para mim, não me interessa. Não tenho motivo nenhum para ouvir ex-prefeitos que passaram nessa cidade. Não, eu não cobrei o ex-prefeito. O ex-prefeito eu nunca cobrei. Nunca cobrei. E nem tenho a intenção de fazê-lo. Conceda a parte, vereador Valmir. Como eu fui citado, e não estava na briga, mas eu fui citado, dizer que eu tenho um grande medo mesmo do ex-prefeito. Eu tenho um medo, pavor. Eu tenho pavor. Né? Eu tenho um pavor. Vem aqui, a gente dá a oportunidade para vir explicar aqui, né? com nota, porque tem nota fiscal, que acabou a creche, né? Como é que então vai explicar o quê? Então é isso que eu estou dizendo. Né? Então, quando vem assim com manobra, né? Mãozinha para lá e para cá, é porque está fazendo autoavaliação no meu modo de ver. É isso que eu disse. Né? Vereador, eu respeito o senhor. Se eu ficar resmungando aí, o senhor me atenta mais e daqui a pouco eu vou dizer coisa que não quero e o senhor vai achar ruim também, né? Mas é brincadeira, vereador. Mas dizer que eu não tenho também nenhum interesse, até porque a gente nem deve dar mais oportunidade de dizer mais aquelas coisas que foram ditas aqui dentro da Câmara. Então, dizer o seguinte, tudo que está sendo feito está dentro da legalidade, isso já foi colocado, não existe nenhum problema. Se o vereador entender diferente, que faça. Agora, né, eu não vou... fazer com que, no meu entendimento, a casa faça isso. Obrigado. Ok, vereador, então, só para terminar, seu presidente. Diante da explicação que o vereador Pipoca apresentou aqui na tribuna, e já esclarecida essa questão do ex-prefeito, atual prefeito, que é como eu falei, Ivan, eu sou dessa legislatura. Da legislatura passada, ou a ex, não me interessa. Isso não me importa. Né? A própria população é que já julgou essas pessoas. Nós devemos fiscalizar daqui para frente. Daqui para frente é o que nós devemos fiscalizar e eu faço parte dessa legislatura. E nessa questão do requerimento agora, eu vejo o seguinte, que o requerimento saindo por esta casa, eu estaria aceitando o que está colocado no requerimento se eu votasse a favor. E como eu vejo que o que está no requerimento vai de encontro com o que diz a própria legislação, que esta casa aqui votou e aprovou, eu não vejo irregularidade nenhuma nessa questão. Então o vereador Ivan ele pode encaminhar através de denúncia, e se realmente os órgãos competentes para isso também reconhecerem o seu requerimento, as pessoas que forem sofrer esse processo, que se defendam. Agora, utilizar a casa para fazer toda essa questão, todo esse teatro, chamar maracutaia, isso é denegrir a própria imagem da casa, querendo colocar a própria população contra o vereador que votou contra o requerimento do outro vereador. E isso jamais eu vou fazer, pode ter certeza. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. Vereador, em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Então, rejeitado o requerimento do vereador Ivan Roberto Martins.
Nada mais a vir a tratar, então damos por encerrada a presente reunião, marcando reunião ordinária para o dia 17 de setembro, às 18 horas. Na oportunidade, contaremos com a presença do Dr. Paulo Piva, presidente da OAB, subseção de Brusque. Está encerrada a presente sessão. Boa noite. Obrigado a todos.